Muitas pessoas, hoje em dia, estão se afastando da igreja, não por falta de fé, mas por um sentimento de desconexão com a experiência religiosa tradicional. O mundo moderno, com suas distrações e mudanças culturais, muitas vezes torna difícil encontrar um espaço onde as necessidades espirituais mais profundas sejam atendidas. A busca por uma espiritualidade mais pessoal e autêntica tem levado muitos a questionar o papel da igreja em suas vidas, e, em alguns casos, a se afastarem dela em busca de algo mais alinhado com suas necessidades e valores. O que você acha? Você também já se sentiu desconectado da igreja? Como tem buscado uma conexão mais profunda com sua fé? Deixe seu comentário abaixo, queremos ouvir sua opinião. Não saia agora. Continue assistindo o vídeo para descobrir como essa jornada pode levar a uma renovação da fé e o que realmente pode trazer a paz que muitos procuram. Um fenômeno preocupante. Nos últimos anos, um fenômeno tem intrigado pastores, líderes religiosos e estudiosos do cristianismo. Um número crescente de crentes, incluindo aqueles considerados escolhidos, está se afastando das igrejas. Esse movimento, que já foi um sussurro em algumas comunidades, agora ecoa como um grito de alerta. Por que pessoas que outrora demonstravam fervor espiritual e dedicação ao ministério estão se distanciando das congregações? Será que a igreja perdeu sua essência ou os desafios da vida moderna têm um papel ainda maior nesse cenário? Estudos recentes revelam um declínio preocupante na frequência à igreja. Em diversas partes do mundo, estatísticas apontam que jovens e até mesmo famílias inteiras estão abandonando os bancos da igreja, buscando respostas em outros lugares ou optando por uma espiritualidade mais individualizada. Nos Estados Unidos, por exemplo, estima-se que 1 em cada 3 adultos que cresceu frequentando igrejas tradicionais agora se identifica como sem religião. No Brasil, a situação não é diferente. Muitos, antes fiéis assíduos, têm preferido praticar sua fé em casa ou simplesmente abandonar a prática religiosa. Mas o que está realmente por trás desse êxodo espiritual? Para alguns, o problema está na desconexão entre a mensagem da igreja e as realidades do mundo atual. Para outros, são as decepções acumuladas com lideranças, escândalos e julgamentos. O impacto desse afastamento é profundo, tanto no âmbito pessoal, com a perda de um suporte comunitário, quanto no coletivo, com igrejas enfraquecidas e menos capazes de influenciar positivamente a sociedade. Ao longo desta história, exploraremos as razões que levam os crentes a deixar as igrejas. Vamos olhar de perto para questões como a hipocrisia dentro das congregações, o foco excessivo em dinheiro, os escândalos e a falta de conexão com as gerações modernas. Mais importante, discutiremos como a igreja pode recuperar sua relevância e atrair de volta os fiéis. Esse é um chamado à reflexão, tanto para líderes quanto para membros, sobre o que realmente significa ser parte do corpo de Cristo. Escândalos e crise de liderança. Ao examinar as raízes do êxodo de muitos crentes das igrejas, é impossível ignorar o impacto devastador dos escândalos envolvendo líderes religiosos. A liderança, que deveria ser um reflexo do caráter de Cristo, muitas vezes se torna um ponto de decepção. Casos de corrupção, abuso de poder, escândalos financeiros e até crimes mais graves como abuso moral e sexual têm manchado a imagem de igrejas ao redor do mundo. Para muitos fiéis, esses episódios não apenas abalam a confiança em seus líderes, mas também colocam em dúvida a autenticidade da mensagem pregada. Os noticiários têm se tornado palco frequente de revelações chocantes envolvendo pastores e outros líderes espirituais. Em muitos desses casos, os escândalos são seguidos por tentativas de encobrir os erros, o que só intensifica o sentimento de traição entre os membros. Para um fiel que vê seu pastor, um símbolo de integridade, envolvido em comportamentos incompatíveis com os ensinamentos de Cristo, a sensação de abandono é profunda. Muitos acabam deixando suas congregações não por falta de fé, mas porque não conseguem mais confiar nos seres humanos que lideram essas comunidades. Além disso, há um problema estrutural que agrava a situação: o culto à personalidade. Líderes carismáticos são frequentemente elevados a um pedestal, sendo vistos quase como infalíveis. Esse fenômeno, que ocorre tanto em grandes denominações quanto em pequenas igrejas, cria um ambiente onde o líder é mais importante que a mensagem. Quando esses líderes caem, as consequências são devastadoras, pois muitos fiéis associam sua fé diretamente à figura de seu pastor. O impacto dessa crise não é apenas espiritual, é também emocional. Muitos crentes relatam se sentirem abandonados ou até mesmo envergonhados por serem associados a igrejas envolvidas em escândalos. A pergunta que ecoa é: como restaurar a confiança?
O caminho para a recuperação começa com transparência e humildade. A liderança precisa reconhecer os erros, buscar restauração e colocar a mensagem de Cristo acima de qualquer interesse pessoal. Essa crise, no entanto, não é o fim. Para cada história de queda, existem líderes que perseveram, servindo como exemplos de integridade e amor verdadeiro. São eles que podem ajudar a reconstruir a ponte entre os crentes e a igreja. A jornada de reconquista começa aqui, mas o caminho ainda é longo. A hipocrisia e a falta de testemunho cristão. Uma das razões mais profundas para o afastamento de muitos crentes das igrejas é a incoerência entre o que é pregado no púlpito e o que é vivido no cotidiano por líderes e membros. Essa desconexão não é nova. Jesus já denunciava os fariseus por sua hipocrisia, chamando-os de sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Nos tempos modernos, essa hipocrisia continua sendo uma das maiores barreiras para quem busca uma experiência genuína de fé. No passado, a história de Ananias e Safira, narrada no livro de Atos, é um exemplo clássico de como a hipocrisia destrói comunidades de fé. O casal tentou enganar a igreja ao mentir sobre a doação de suas propriedades, buscando reconhecimento público enquanto ocultavam a verdade. Sua punição imediata foi um lembrete severo de que Deus não tolera a duplicidade de caráter. Hoje, embora as consequências não sejam tão drásticas, a hipocrisia dentro das igrejas continua sendo um problema recorrente. Nos dias atuais, temos casos emblemáticos de líderes que pregam santidade, mas vivem de forma contrária aos valores bíblicos. Escândalos de corrupção, adultério e até abuso de poder têm exposto figuras religiosas de destaque. Um exemplo recente é o de um pastor renomado que, enquanto condenava publicamente a ganância e o materialismo, foi descoberto desviando recursos da igreja para fins pessoais. Para os membros, essas revelações não apenas comprometem a credibilidade do líder, mas também lançam uma sombra de dúvida sobre toda a igreja. Além dos líderes, a hipocrisia entre os próprios membros da igreja também afasta muitos fiéis. Jovens e novos convertidos, por exemplo, frequentemente relatam sentir-se julgados por suas escolhas de vida. Em vez de serem acolhidos, encontram um ambiente hostil, onde o foco está em apontar erros, em vez de oferecer graça e restauração. Essa atitude, que contradiz o amor incondicional pregado por Cristo, cria um abismo entre o que a igreja deveria ser e o que ela realmente é. O impacto da hipocrisia é devastador. Ela alimenta a percepção de que a igreja é um lugar de julgamento, e não de cura. Muitos crentes, especialmente os mais jovens, optam por se afastar em busca de uma fé mais autêntica fora das paredes da instituição. Para reverter esse cenário, é fundamental que líderes e membros vivam o que pregam. A prática do amor, da transparência e do perdão precisa ser visível para que a mensagem de Cristo tenha credibilidade. O desafio de superar essa barreira é grande, mas não impossível. Quando a igreja se comprometer a refletir o caráter de Cristo em todas as suas ações, ela se tornará novamente um lugar de refúgio e transformação. E assim, quem se afastou poderá enxergar que, apesar das falhas humanas, a mensagem do Evangelho continua sendo verdadeira e poderosa. O foco excessivo em dinheiro e poder. Uma das críticas mais frequentes feitas às igrejas nos dias de hoje é a ênfase desproporcional no dinheiro, muitas vezes em detrimento das necessidades espirituais dos fiéis. Essa questão não é nova. Desde os tempos bíblicos, a cobiça e o uso inadequado de recursos dentro das comunidades de fé têm causado divisões e escândalos. No entanto, nos tempos modernos, esse problema parece ter se intensificado, levando muitos a questionar se as igrejas ainda cumprem seu papel original ou se transformaram em instituições focadas mais em lucro do que em salvação. No passado, o exemplo de Simão, o mágico, registrado em Atos dos Apóstolos, ilustra como o desejo de lucrar com o poder espiritual pode corromper os corações. Simão tentou comprar o poder do Espírito Santo com dinheiro, revelando sua visão equivocada de que as coisas de Deus poderiam ser comercializadas. Pedro o repreendeu severamente, deixando claro que o dom de Deus não pode ser adquirido por riqueza. Esse episódio reflete um problema que persiste até hoje: o uso da fé como um meio de acumular riquezas. Nos dias atuais, o Evangelho da Prosperidade é frequentemente apontado como um exemplo de como o dinheiro tem dominado o discurso religioso em algumas igrejas. Mensagens focadas em promessas de riqueza terrena e bênçãos materiais em troca de ofertas generosas têm atraído críticas severas, tanto de crentes quanto de pessoas fora da igreja. Um caso notável foi o de uma mega-igreja cujo líder foi acusado de desviar milhões de dólares das contribuições dos membros para uso pessoal,
incluindo viagens luxuosas e mansões. Esses escândalos não apenas mancham a reputação das igrejas envolvidas, mas também geram desconfiança generalizada entre os fiéis. Além disso, o foco excessivo em dinheiro muitas vezes está ligado a um desejo por poder. Igrejas que deveriam ser espaços de serviço e humildade frequentemente se tornam plataformas para líderes buscarem influência política ou social. Isso cria um ambiente onde o verdadeiro propósito da igreja, anunciar o evangelho e cuidar das pessoas, é eclipsado por agendas pessoais. Para os fiéis, essa inversão de prioridades é desanimadora e contribui para o afastamento. O impacto desse problema é profundo. Muitos crentes sentem que suas contribuições financeiras, que deveriam ser usadas para apoiar obras missionárias e ajudar os necessitados, são desviadas para finalidades questionáveis. Esse sentimento de exploração faz com que muitos abandonem suas igrejas, optando por buscar Deus fora dessas instituições. Olhando para o futuro, a solução para essa crise começa com a transparência. Igrejas que demonstram responsabilidade financeira, com relatórios claros e um foco evidente em servir a comunidade, podem restaurar a confiança dos fiéis. Além disso, líderes precisam lembrar que o maior tesouro da igreja não é o dinheiro, mas as almas que ela alcança e transforma. Só assim será possível reverter essa tendência de afastamento e restaurar a verdadeira missão da igreja. Falta de acolhimento e comunidade. Ao longo da história, uma das características mais marcantes da igreja foi a criação de uma comunidade unida, onde cada membro era cuidado e apoiado. Nos primórdios do cristianismo, vemos exemplos de amor e solidariedade que inspiraram gerações. No entanto, em muitos contextos atuais, essa essência parece estar desaparecendo. A falta de acolhimento tem levado crentes, especialmente os mais vulneráveis, a se sentirem isolados e excluídos dentro das próprias igrejas, resultando em um afastamento que muitas vezes é definitivo. No passado, a igreja primitiva, descrita em Atos dos Apóstolos, é um exemplo perfeito de como a verdadeira comunhão transformava vidas. Aqueles primeiros cristãos partilhavam tudo o que tinham, cuidando uns dos outros como uma verdadeira família espiritual. Essa unidade não apenas atraía novos convertidos, mas também servia de suporte emocional e espiritual para os membros. No entanto, mesmo nessa época, desafios surgiram. Em Atos 6, há o relato de como viúvas gregas estavam sendo negligenciadas na distribuição de alimentos, destacando que a falta de acolhimento já era um problema em potencial. A solução encontrada, a nomeação de diáconos para cuidar dessas necessidades, foi uma demonstração clara de que a igreja deve priorizar o cuidado com seus membros. Hoje, no entanto, muitas igrejas se tornaram grandes e impessoais, onde os membros podem passar despercebidos. Jovens, solteiros, recém-convertidos e pessoas enfrentando crises de fé relatam que muitas vezes se sentem ignorados ou julgados em vez de acolhidos. Um exemplo contemporâneo é o de um jovem que, após buscar apoio espiritual para enfrentar questões de saúde mental, foi rejeitado por sua comunidade por ser visto como fraco na fé. Histórias como essa não são isoladas. A falta de empatia e suporte em momentos críticos cria um ambiente que empurra as pessoas para longe, em vez de atraí-las. Além disso, em um mundo onde as redes sociais criam uma ilusão de conexão, muitos crentes esperam que a igreja ofereça um relacionamento real e profundo. Infelizmente, quando a comunidade não consegue atender a essa necessidade, o vazio aumenta. Em algumas igrejas, atividades sociais são substituídas por eventos esporádicos, e a interação genuína entre os membros é escassa. Para muitos, a igreja deveria ser um refúgio em meio à solidão. Mas, quando isso não acontece, a decepção se transforma em afastamento. Resolver essa questão exige um esforço consciente para resgatar o espírito de comunidade. Grupos pequenos, atividades de integração e um ministério voltado para acolher os marginalizados podem fazer uma diferença significativa. Quando a igreja se torna um lugar onde todos se sentem vistos e valorizados, ela volta a cumprir seu papel como o corpo de Cristo. A verdadeira comunhão não apenas mantém os membros, mas também os fortalece, ajudando-os a enfrentar os desafios da vida com fé e esperança. Conflito entre tradição e modernidade. A igreja sempre enfrentou o desafio de adaptar-se ao contexto cultural sem comprometer os valores bíblicos. Esse equilíbrio delicado tornou-se ainda mais difícil nos dias de hoje, onde mudanças sociais ocorrem rapidamente. O conflito entre tradição e modernidade tem levado muitos crentes, especialmente jovens, a questionar a relevância da igreja em suas vidas. Essa tensão, entretanto, não é um fenômeno novo e pode ser vista em diversos momentos da história da fé cristã.
No passado, uma das maiores controvérsias enfrentadas pela Igreja foi a inclusão dos gentios, como registrado em Atos 15. Os líderes da Igreja debateram sobre a necessidade de os convertidos gentios seguirem a lei de Moisés, incluindo a prática da circuncisão. Esse debate simbolizava o choque entre a tradição judaica e a nova mensagem de liberdade em Cristo. A decisão final de não impor todas as tradições judaicas aos gentios marcou um momento decisivo na expansão da Igreja, mostrando que a adaptação, quando fundamentada na palavra de Deus, pode trazer crescimento em vez de divisão. Nos tempos modernos, um exemplo comum de conflito entre tradição e modernidade está na forma de cultuar. Enquanto igrejas mais tradicionais preferem hinos e liturgias formais, muitas congregações mais novas adotaram estilos de culto contemporâneos, com bandas, luzes e tecnologia avançada. Para alguns, essas mudanças são uma forma de tornar o evangelho mais acessível. Para outros, representam uma descaracterização da reverência devida a Deus. Esse embate tem levado a divisões internas, com muitos crentes se afastando porque sentem que a igreja não se conecta mais com suas necessidades ou que está se afastando das suas raízes espirituais. Outro ponto de tensão atual é a abordagem da igreja em relação a temas sociais contemporâneos, como igualdade de gênero, diversidade sexual e justiça social. Muitos líderes têm dificuldade em navegar por esses tópicos sem polarizar seus membros. Jovens, especialmente, relatam que suas igrejas frequentemente ignoram ou tratam superficialmente essas questões, fazendo com que sintam que sua realidade não é reconhecida. Por outro lado, algumas igrejas que tentam se alinhar a esses debates muitas vezes enfrentam críticas internas por abandonarem doutrinas tradicionais. O resultado é que muitos crentes, incapazes de encontrar um espaço onde tradição e modernidade coexistam, optam por deixar a igreja. Sentem-se divididos entre uma fé que valoriza a história e um mundo que exige respostas para os desafios atuais. Para eles, a igreja parece desconectada da sociedade ou excessivamente adaptada a ela, perdendo sua identidade. A solução para esse dilema exige sabedoria e equilíbrio. A igreja deve lembrar que a essência do evangelho permanece imutável, mas as formas de comunicá-lo podem mudar. O exemplo de Paulo, que se tornou tudo para todos para ganhar almas, é um modelo para as igrejas que buscam alcançar relevância sem comprometer a verdade bíblica. Com diálogo aberto, respeito mútuo e um foco no essencial, Cristo, a igreja pode superar esse conflito e reaproximar os crentes que se afastaram. A percepção de hipocrisia e falta de autenticidade. A questão da hipocrisia na igreja é um problema que remonta aos tempos antigos, e continua a ser uma das principais razões pelas quais os crentes de hoje se afastam das congregações. A percepção de que a igreja não vive os princípios que prega é um fator poderoso de desilusão. Quando aqueles que professam fé não demonstram os frutos dessa fé em suas ações diárias, cria-se uma desconexão que afasta aqueles que buscam sinceridade e autenticidade. Ao longo da história, a hipocrisia tem sido uma das maiores críticas direcionadas à liderança e aos membros da igreja, levando à perda de credibilidade e à alienação de muitos fiéis. No passado, Jesus mesmo confrontou os líderes religiosos de sua época sobre sua hipocrisia. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, ele denuncia os fariseus e mestres da lei por sua ênfase nas aparências externas, enquanto negligenciam os aspectos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fé. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque sois como sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia, diz Jesus. Esse forte discurso contra a hipocrisia era um alerta para a igreja de que as ações devem refletir a verdadeira transformação interior, e não meramente seguir um conjunto de regras ou exibir comportamentos superficiais. Nos dias de hoje, o fenômeno da hipocrisia continua sendo uma preocupação central, especialmente em uma era em que as redes sociais tornam mais visível as discrepâncias entre o que se prega e o que se pratica. Um exemplo moderno desse fenômeno foi o escândalo envolvendo líderes religiosos de grande visibilidade que, após pregar sobre moralidade e ética, se envolveram em escândalos de adultério, fraude financeira e abuso de poder. Tais escândalos não apenas mancharam a reputação das igrejas envolvidas, mas também causaram uma crise de fé entre os membros. Quando as pessoas percebem que aqueles que lideram a igreja não seguem os princípios que ensinam, elas começam a questionar a autenticidade da fé em si mesma. A hipocrisia não está apenas nos líderes, mas também nos membros da igreja que, muitas vezes, exibem uma fachada de fé, mas vivem de maneira diferente nos bastidores. As pessoas de fora, especialmente os jovens,
percebem facilmente quando a igreja não é um reflexo de uma vida transformada e genuína. A falta de congruência entre a mensagem e a prática afasta aqueles que buscam um ambiente autêntico e que possa verdadeiramente representar os ensinamentos de Cristo. Para muitos, a igreja precisa se tornar um lugar de aceitação e transparência, onde as pessoas podem ser abertas sobre suas falhas e encontrar apoio para mudanças reais em suas vidas. Isso implica que os líderes e os membros devem viver de acordo com os princípios que pregam, mostrando um testemunho genuíno de fé. O caminho para resolver esse problema passa por abraçar a verdadeira transformação que vem de Cristo, sem máscaras, sem falsidade. Quando a igreja se torna um reflexo autêntico de sua fé, ela tem o poder de restaurar a confiança de seus membros e atrair novamente aqueles que se afastaram.